Pessoal, tudo bem? Nós estávamos estudando até o momento calor sensível, quantidade de calor sensível, capacidade térmica. Então vamos ver o que era calor sensível. Que a gente usava essa relação matemática, Q igual a M, a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Vejam que o calor sensível é a quantidade de calor trocada entre os corpos, ou o sistema que produz variação na temperatura. E isso aqui fica evidenciado na nossa, que nós estávamos estudando, o ΔT, que representa a variação de temperatura. Mas nem sempre, quando um corpo, um sistema está trocando calor, está recebendo calor ou está perdendo calor, ocorre variação de temperatura. Isso parece estranho, soa estranho. Um corpo recebe energia, imaginem, tu coloca um recipiente sob a chama de um fogão aqui, que gera calor, e esse corpo então está recebendo energia e ele não varia a temperatura. Isso é possível. Soa estranho, mas é possível. Se vocês colocarem um bloco de gelo inicialmente, um bloco de gelo dentro do recipiente, desculpa, aqui não tem, seria um bloco de gelo, e ele recebe calor, Ele recebe calor. Enquanto ele está mudando de estado físico, vejam que essa quantidade de calor, ela não pode ser muito turbulenta, Ela não pode ser muito agressiva, Uma fonte não... porque aqui nas paredes há uma troca de calor muito grande. Mas imagine que esse processo não seja tão rápido assim, Imagine um bloco de gelo, O gelo está derretendo. Tu colocar um termômetro aqui dentro, esse termômetro vai marcar, porque o gelo muda de estado físico a uma ATM, a pressão normal, ele vai estar marcando sempre 0. Aí no momento que derreteu o último bloquinho de gelo, isso aqui começa a aumentar a temperatura. Então o que está acontecendo aqui que não está aumentando a temperatura? Está acontecendo uma mudança de estado físico, Está acontecendo uma mudança de estado físico. Então, quando um corpo recebe calor e produz variação da sua temperatura, por exemplo, a quantidade de água, um corpo ou um sistema, um corpo, um bloco de ferro, e está variando a temperatura, é porque ele está recebendo calor sensível. Calor sensível. Então, o que a gente estava estudando? Calor sensível, a capacidade térmica do corpo, que era a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. De novo, variação de temperatura. Então, essa quantidade de calor aqui era uma quantidade de calor sensível. Então, agora a gente vai passar para estudar o calor latente. Tá ok, gente? Calor latente. Então, vamos lá,
Então agora a gente vai estudar o calor latente. O que vem a ser o calor latente? Calor latente é a quantidade de calor trocada entre os corpos ou o sistema, né? O sistema é mais de um corpo, né? Durante uma mudança de estado físico. Mudança de estado físico. O que vocês conhecem, o que a gente precisa conhecer de mudança de estado físico no ensino médio? Nós temos 3 estados físicos básicos, sólido, líquido, gasoso. Depois nós temos o plasma e alguns meta-estados. Mas nós vamos fixar nesses exemplos aqui, lá do ensino fundamental. Tá? Eu tenho a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. A passagem do sólido para o líquido, ela é chamada de fusão. E imagine, tu tem um bloco de gelo, para ele virar líquido, tu tem que tirar calor ou ceder para calor para ele. Tu tem que esfriar mais ele ou esquentar mais ele. Então, na fusão, esse corpo recebe calor. Recebe calor. Então, ele esquenta. Na nossa linguagem, né? A mesma coisa, tu tem um líquido, uma quantidade de água, ó, eu estou trabalhando com H2O, a pressão normal, isso tudo, tá? Então, tu tem uma quantidade de água e tu quer transformar essa água em vapor. Tu precisa esfriar ela ou esquentar ela? Tu precisa esquentar. O nome dessa transformação é vaporização. Vaporização. E ela também esquenta. Tá? Então, daqui para lá, sempre que tu vai para a direita, conforme esse fio do sólido para o líquido, para o gasoso, sempre que tu vai nesse sentido, o corpo recebe calor. Então, para lá, o corpo ele recebe calor. E se tu calcular a quantidade de calor recebida, ela é sempre maior que zero, positiva. Agora, se tu for calcular a quantidade de calor, aqui eu vou botar um R, tá? Cedida, quando o corpo perde calor, ela é menor que zero. Ou seja, quantas calorias um corpo precisa para passar do estado sólido para o líquido? 200 calorias, positivo, porque do sólido para o líquido ele esquenta, ele recebe calor. Quantas calorias um corpo precisa trocar para passar do estado líquido para o sólido? 200 calorias, só que é menos, porque é menor que zero, porque do líquido para o sólido ele perde esse calor. Então, quando ele ganha calor é positivo, aqui há um ganho de calor e aqui é uma perda de calor. Tá? Vocês têm que cuidar com isso, certo? Agora a gente vai fazer o processo inverso, certo? No processo inverso, eu tenho um corpo que está no estado gasoso e eu quero que ele passe para o estado líquido. Isso chama-se condensação. Condensação. E isso, para mim, para o vapor virar líquido, ele precisa esfriar. Ou variar a pressão, mas eu só estou falando a temperatura. Está numa pressão normal, né, pressão de 1 atm, e eu quero passar ele do estado gasoso para o estado líquido, eu preciso esfriar esse corpo. E a mesma coisa do líquido para o gelo. Ora, onde é que tu bota um líquido para que ele vire gelo? No refrigerador, né? Na verdade, é no freezer. Então, isso aqui é a solidificação. Também o corpo vai esfriar. Nessas duas situações, a quantidade de calor trocada é menor que zero. O corpo sempre está perdendo. O sistema está perdendo calor. O sistema está trocando, né? Mas o corpo ele vai perder calor quando ocorre essa mudança de estado físico, tá?
E tem a última, que ocorre uma troca direta, uma mudança direta de estado físico, tá? Ela é a chamada sublimação. Sublimação é a passagem do sólido para o gasoso direto, sem passar pelo líquido. Se é do sólido para o gasoso, ele recebe calor, a quantidade de calor é maior do que zero. Agora existe a ressublimação, que é o contrário, né? Que é do gasoso para o sólido direto, tá? Que daí o corpo perde calor, tá? Quando passa do sólido para o gasoso direto, vocês conhecem aquelas bolinhas de naftalina, né? Vocês colocam elas grande, né? Protegendo um armário, alguma coisa, e vocês podem colocar em cima de né? De um paninho, e vocês vão lá, vocês encontram ela pequenininha, ela diminuiu de tamanho, em cima do pano, e o pano não fica manchado, o líquido não derreteu. Por quê? Porque ele passou do sólido direto para o vapor. Ele não passou para o líquido, ele não chegou a manchar o paninho, umedecer o paninho, e daí o paninho úmido vai absorver aquelas micropartículas e vai ficar amarelado. Não, ele passou do estado sólido direto para o vapor, ele não umedeceu o paninho. Isso é um exemplo de sublimação. Agora, e o exemplo que o corpo passa do estado gasoso para o sólido, né? No freezer, quando tu abre a tampa do freezer lá, né? A gente tem os produtos lá dentro, né? Embalagens e tal, e a gente vê aquele vapor, aquela fumaça saindo, aquela fumaça fria, seca. Aquilo, gente, é o gás de gelo. Só que tu não vê lá dentro nunca líquido, tá? A não ser que tu desligue para derreter. Então aquele vapor passa direto para o estado sólido. Ele não passa do sólido, do vapor para o líquido e depois para o sólido. Então é a ressublimação. Então essas são as trocas que a gente normalmente conhece, tá, pessoal? Então, nós vamos ver então como é que se faz o cálculo do calor latente. Um corpo recebe uma quantidade de calor e muda o estado físico, quantidade de calor latente. Mudou o estado físico, quantidade de calor latente. Então, um corpo recebe uma quantidade de calor, mudou seu estado físico, é calor latente. Tá? Como é que calcula? Quantidade de calor, eu não sei se é sensível ao latente. Se mudou o estado físico, é latente, então é M vezes L. Tá? Onde M é a quantidade de calor, medida em calorias, tá? O M é a massa, medida em gramas, e o L é o calor latente, E aí a gente vai ver. E esse aqui é medido em calorias por grama. Tá? Bom, então normalmente nós vamos usar como substância a água. Então, e a água, e nós vamos trabalhar com os seguintes valores. Quantidade de calor, o LF, tá? O LS, que isso aqui, o que é o L? É o calor latente. Então aqui ele vai ser o calor
latente de F, calor, L é calor latente, F, fusão. Para água, tá? Nós temos que o LF é igual a 80 calorias por grama. Já o LS, que é o calor, é o processo inverso. Fusão é quando o gelo vira água. E solidificação é quando a água vira gelo. Calor latente de solidificação. Tá? Nós temos então que o LS é igual a menos 80. É o processo inverso, é o mesmo valor em módulo. Por que que muda? Porque para o sólido virar líquido, tu precisa esquentar, tu precisa fornecer calor para ele. Para o líquido virar sólido, precisa retirar calor dele. Esse é o significado desse sinal negativo. Tá ok? Depois nós temos o LV, que é o calor. Aqui faltou um R. Calor, tá? Latente de V, vaporização. Ou seja, tu quer pegar um líquido e fazer ele virar vapor. Tu vai precisar fornecer, se for água, 540 calorias por grama. E nós temos, vamos ver se dá para se vai aparecer aqui embaixo, o LC. Apareceu? Tranquilo? Vai ser o calor latente de condensação. Vai condensar, tu vai pegar um vapor e fazer ele virar líquido. O valor do calor latente de condensação, o LC, é igual a menos 540 calorias por grama. Tá? Então, isso aqui, normalmente, a gente trabalha com H2O, tá? A água não é... Quando a gente fala água, parece que está no estado líquido. Então, H2O no estado sólido, passar para o líquido, do líquido passar para o sólido, do sólido, do líquido para o vapor, do vapor para o líquido. Tá, pessoal? Então, depois a gente continua. Então, isso aqui são só os valores. Só um pouquinho que eu vou fazer um exemplo para vocês. Então, vamos ver aqui um exemplo, tá, pessoal? Uma pergunta bem simples, a mais simples que tu possa imaginar. Quantas calorias são necessárias para derreter completamente um bloco de 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius? O cara vai achar estranho. Por que não botou só derreter um bloco de gelo de 200 gramas? Né? Primeiro, eu vou calcular a quantidade de calor, tá? Latente, porque como eu estou derretendo, estou mudando o estado físico. Está passando do sólido para o líquido, tá? É uma fusão. É igual a massa, então preciso da massa, vezes o calor latente. O calor latente, pessoal, o L de fusão, eu passei recém para vocês, né? Quando é água, quantas calorias necessárias para completamente bloco de gelo? Quando eu falo gelo, gelo de água, né? Poderia ter gelo de outra substância. Quando é água, então são 80 calorias, eu preciso de 80 calorias por grama. Mas por que ele falou que o bloco de gelo está a 0 graus? Imaginem assim, ó, eu tenho um bloco de gelo aqui, eu tiro ele do freezer. A temperatura média de um freezer caseiro assim, é menos 10 graus Celsius. Gente, o gelo vira água a 0 graus Celsius. Então parece absurdo, mas para esse gelo começar a derreter, eu tenho que esquentar ele. Ele tem que ir de menos 10, vão ser os problemas que vocês vão ter que entender. Para ele começar a derreter, ele vai ter que estar em 0 graus Celsius. Então, de menos 10, uma temperatura bem inferior que 0,
eu vou ter que elevar a temperatura. Então, para mim elevar a temperatura de menos 10 até zero, aqui eu preciso que MC delta T, ó, variação de temperatura. Aqui é calor sensível. Mas nessa questão, então ele informou, até vou tirar aqui para não atrapalhar vocês, ele disse que o gelo já estava a 0 graus Celsius. Então ele já está na temperatura, o que nós temos que cuidar. Por isso que a gente trabalha só com água, né? H2O, que a gente sabe, né? Do sólido para o líquido ou vice-versa, ocorre a 0 graus Celsius. Daí do líquido para o vapor, ou do vapor para o líquido, essa mudança ocorre a 100 graus Celsius. Então a gente trabalha, e aqui já dá um monte de complicação. Então a gente trabalha com essas duas temperaturas. A água, o gelo de água vira água líquida a 0 graus Celsius, ou a água líquida vira gelo a 0 graus Celsius, quando a pressão é igual a 1 atm, ou a água vira vapor, ou o vapor vira água a 1 atm a 100 graus Celsius. Tá, pessoal? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aqui, tá? Então, será que é só a quantidade de calor latente ou tem calor sensível? Se tiver calor, se mudar a temperatura, é calor sensível. Então, se tu tiver um bloco de gelo a menos 10 graus Celsius, ele não vira água. Primeiro, ele tem que chegar a 0 graus, tu tem que esquentar o gelo. Mas nesse caso, não. Quantas calorias são necessárias para derreter completamente um bloco de água? Um bloco de água de 200 gramas, tá? De gelo a 0 graus Celsius. Então, aqui ficou mal feito, né? Um bloco de gelo de água. Bloco de gelo de água, né? Então, como é que a gente vai fazer essa transformação? Tem um bloquinho de 200 gramas. Isso aqui é gelo de H2O, e ele está a 0 graus Celsius. E eu quero derreter ele. Gente, se eu só quero derreter, no final eu vou ter água, eu vou ter líquido. Mas eu só derreti, eu não vou a 0 graus Celsius. Eu só vou passar do estado sólido para o estado líquido. Do estado sólido para o líquido. Tá? Então, o que eu faço agora? Q é igual a massa, que é 200, vezes o calor latente, que é 80, que é igual, então, multiplica, eu preciso de 16.000 calorias. Ok, pessoal? Certo? Então, a gente vai fazer mais exemplos, eu vou mostrar mais exemplos para a gente poder resolver essas questões. Abraço, muito obrigado pela atenção.